Alô galera do Museu da Pelada, tudo bem? Eu e o cinegrafista Fernando Gustavo voltamos a Floripa, a Ilha da Magia. Hoje nós vamos conversar com o Anjo Louro da Gávea, Sávio, que fez muito sucesso também no Real Madrid, onde conquistou muitos títulos. Vamos lá que ele tem muitas histórias boas para contar. Depois de se tornar ídolo do Flamengo e ser convocado para a seleção brasileira, o Sávio foi contratado pelo Real Madrid, onde conquistou muitos títulos. Mas o que muita gente não sabe é que ele conquistou um título muito importante para a carreira dele contra os Galácticos do Real Madrid. Vamos lá saber como é que foi essa história. Opa, Sávio, tudo bem? Opa! Certinho? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Seja bem-vindo aí. Obrigado. Fique à vontade. Prazer. Vamos lá? Passar ali na... Vamos lá. Fique à vontade aí. Sávio, antes de tudo, queria agradecer por nos receber aqui no seu escritório, no escritório da sua empresa. É um prazer imenso estar com você. E, para começar, eu gostaria que você contasse para a gente uma comovente história de como nasceu o seu apelido de Anjo Louro da Gávea, que foi dado pelo grande locutor Januário de Oliveira, com quem eu tive o prazer de trabalhar na Rádio Imprensa do Rio de Janeiro. Conta essa história aí que é muito boa. Olha, prazer todo meu receber vocês aqui. É uma história bem legal, bem interessante, porque o Januário, ele é uma pessoa muito importante no futebol brasileiro, e em especial no futebol do Rio de Janeiro, né? Então, vários torcedores viram as transmissões e viram o que significava o Januário nas transmissões, As expressões, as colocações dele, aquela época do Campeonato Carioca, principalmente, muito forte, né? De grandes jogos, de grandes clássicos, principalmente. Então é uma pessoa muito especial na minha carreira. E ele trouxe uma frase, que virou realmente algo muito importante na minha vida, que todo mundo sabe, os torcedores do Flamengo, que é o Anjo Louro da Gávea, né? Quando eu subi e eu comecei a jogar, o gol que eu fazia, ele falava o Diabo Louro da Gávea, né? Sim. Você infernizava as áreas. O Diabo Louro da Gávea, aquela voz marcante dele. Assim, eu sabia que era com muito carinho, mas de uma certa forma me incomodava um pouco, eu te confesso. E só que a avó da minha esposa, que é uma pessoa muito católica, e teve uma ocasião que ela encontrou com o Januário num shopping center no Rio de Janeiro. E ela é uma pessoa muito comunicativa, ela chegou até o Januário, se apresentou e falou: olha, eu posso te pedir uma coisa? Aí ele: sim, senhora, claro que a senhora pode pedir. Ela virou para o Januário e falou: eu posso te pedir uma coisa? Não chama mais o Savinho de diabo, não. Aí ele ficou: porque ele, para mim, ele é um anjo, ele é uma pessoa muito boa, então assim, ele não é diabo, não. E aí tocou um pouco nisso nele, ele tinha muita percepção das coisas, né? Ele tinha improviso, e no jogo seguinte, no gol que eu fiz, ele já fez Sávio, o Anjo Louro da Gávea. Sávio, o Anjo Louro da Gávea! Foi bem marcante, ficou, então hoje, quando eu paro na rua, principalmente por torcedores do Flamengo, não é simplesmente o Sávio, né? É o Sávio, o Anjo Louro da Gávea. Você nasceu em Vila Velha, Espírito Santo. Cidade linda. Linda. E como é que começou a sua relação com o futebol? Você sempre sonhou ser jogador? Como é que era? Eu crescia na rua. Jogando pelado de rua? Jogando pelado, jogando descalço. E minha mãe, às vezes, ela ia atrás de mim com um prato na rua para me dar comida, porque eu não queria voltar para casa. Então, eu comecei jogando assim. Meu pai era um apaixonado por futebol,
um torcedor apaixonado do Fluminense. Era do Fluminense? Meu pai era tricolor. E ele acabou formando no bairro um time chamado Fluminensinho. Tá? E eu, ali com 10, 11 anos de idade, comecei a jogar no Fluminensinho. De uma certa forma, comecei tão pequeno ali, mas me destacar, aonde eu fui para a Desportiva Ferroviária, que é um clube do estado do Espírito Santo Grande, um clube federado, um clube de torcida. Camisa grená, camisa grená, eu sou, falo sempre que eu sou torcedor apaixonado pela Desportiva, e foi o clube que me abriu as portas. Ali eu comecei a me destacar em algumas competições, como a Copa Gazetinha, que é uma competição muito forte no estado, e teve uma Copa Gazetinha internacional, onde clubes como Flamengo, Fluminense, Botafogo, Bahia, River Plate da Argentina disputaram. Eu me destaquei nessa competição, inclusive ganhamos a final contra o River. E aí... Você tinha quantos anos, né? Eu tinha... Essa estava 13 anos. 13 anos. Foi no final de 87. Me destaquei, alguns convites apareceram, como Botafogo, Vasco, Bahia e, mais no final, o Flamengo. Aí eu optei por ir para o Flamengo. Ali, já com 14 anos... Você torcia para o Fluminense também? Não, na verdade, assim, não era uma torcida para o Fluminense. Eu cresci com o pai sendo tricolor. Então era muito normal lá de casa, camisa do Fluminense, discos do Fluminense. E eu acabei crescendo um pouco com essa referência. Mas eu lembro de uma passagem que meu pai foi ao Rio de Janeiro, eu tinha 11 para 12 anos. E eu falei, pai, posso te pedir um presente? Ele falou, o que você quer? Eu falei, eu não faço nem questão que seja a camisa do Flamengo. Qualquer coisa que tenha o Zico na camisa. E ele me trouxe uma camisa com um galo, escrito Voltei, número 10. E ali foi um dos melhores presentes que eu ganhei na minha vida. Assim. Então eu comecei a torcer muito pro Zico. E automaticamente veio a torcida pelo Flamengo. Né? E acabou que você foi o primeiro ídolo do Flamengo pós-era Zico e Júnior. Como é que foi isso para você? Se pesou de alguma forma? Para mim não pesou. Apesar de toda essa pressão, toda essa responsabilidade, eu sabia, por exemplo, que algumas comparações poderiam acontecer, como aconteceram com o próprio Zico. Na verdade, nunca me pressionou. A única coisa que eu pensava era, cara, se eu estou já no começo sendo comparado com um cara como o Zico, é sinal que eu estou fazendo um bom trabalho. Então foi esse processo, foi aos poucos, foi um momento também não muito fácil, estruturalmente falando, do clube, em termos de gestão, de estrutura física, de salários. A gente foi aprendendo, a gente foi criando uma casca também de todas essas dificuldades, né? Mas era um processo, era um momento do clube, era um momento e a gente tinha que se adaptar àquele momento. Chegou o centenário do clube, né, em 95, e que o Flamengo acabou perdendo o título para o Fluminense. O Flamengo chegou a estar 8 pontos na frente do Fluminense e chegou ao último jogo podendo empatar. Foi um jogo para péssima memória para os flamenguistas e ótima memória para os tricolores. O que aconteceu naquele jogo especificamente? Você apanhou muito naquele jogo, né? Foi um jogo violento, principalmente no fim. Né? É curioso, porque é claro que quando você lembra de uma final daquela, um Fla-Flu, para mim eu lembro sempre com muita tristeza, né? Porque de tudo que nós tínhamos feito durante todo o Campeonato Carioca, que foi um Campeonato Carioca difícil, aquele ano, e chegar numa final e perder o título daquela maneira... Só lembrando que o Botafogo foi campeão brasileiro naquele mesmo ano. Foi, em 95, exatamente. Então você vê que tinha no futebol carioca, por exemplo, um equilíbrio muito forte. Tá? Mesmo o Flamengo ali com o time que tinha, comigo, com o Romário na frente. Só que foi triste pelo que aconteceu na final, porque o campeonato que nós fizemos foi muito bom. E números de vitórias, números de gols,
A gente realmente fez um campeonato muito forte, só que nós demos uma oportunidade a um rival a chegar a uma final. Foi o que aconteceu. E quando você tem uma final, independente de resultados, de empate, de vitória, quando você tem um clássico, isso para mim isso esquece tudo, porque as forças se equiparam. Exatamente. Então um clássico, uma final de campeonato é sempre muito equilibrado. E foi isso que aconteceu. Na final, deu um branco no início, que nós começamos perdendo por 2-0, onde nós tivemos, nosso time era realmente um time forte, tivemos ali a competência de chegar ao empate e uma eventual jogada individual, aconteceu o que aconteceu. Infelizmente, a derrota do Fla-Flu daquela final, ela foi muito ruim, mas em outros aspectos também, não só em perder o título, claro, que é o fundamental. Ali mostrou uma coisa que não era verdade, que estava tudo errado. E não estava tudo errado. Nós tínhamos um bom time, nós tínhamos, claro, condições de melhorar, nós tínhamos um excelente treinador, que era o Vanderlei, onde eu aprendi muito aqueles 6 meses, e com a derrota parecia que estava tudo errado. Terra arrasada. O Vanderlei saiu, metade do time foi embora, chega meio time novo, onde nós não tivemos tempo, não tivemos estrutura, não tivemos comando, nós não tivemos um treinador para levar aquele elenco, além do mais da chegada do Edmundo, enfim. Sim. Então ali, infelizmente, não deu certo aquele ano. E ainda chegamos em 2 finais, hein? Sim. O Campeonato Carioca e a Supercopa da Europa, a Supercopa dos Campeões da Libertadores no final do ano. Contra o Independiente. Exatamente. E aí você falou no Edmundo, e inevitavelmente, lembrar do ataque dos sonhos. Como é que um ataque formado por Edmundo, Romário e Sávio não dá certo? Porque infelizmente não tinha nada para dar certo. É que as pessoas... Todo mundo pensa que tinha tudo para dar certo. As pessoas bota ali os 3 que acabou. Não é assim. Você tem toda uma base, você tem o resto do time. Você tem uma estrutura física, você tem uma estrutura de gestão, você tem um comando. E infelizmente não tinha isso no Flamengo. Não tinha. A sensação que eu tinha, chegou um momento que a sensação que era assim, cada um por si. A vaidade... Muito, naquele ano muito. Então, não era um grupo, nós não tínhamos um comando ali. Eu tenho um carinho muito grande pelo Apolinho. Sim. Uma pessoa que ali, quando recebeu o convite, encarou, porque é flamenguista e tal, mas todo mundo sabe que o Apolinho não tinha nenhuma experiência como treinador. Tanto que nunca mais trabalhou. Não, exatamente, foi aquele momento. Então, vai meio time embora, vem outro meio time, você não tem tempo de treinar, você não tem tempo de estruturar, não havia união, não havia um comprometimento, então isso dificultou muito. Chegou um momento no Campeonato Brasileiro que eu tinha 21 anos, eu falei, olha, eu vou fazer a minha parte. Seja o que Deus quiser. E vou tentar ajudar o time no que eu puder. E realmente conseguimos ali em alguns jogos, individualmente falando, 1-0, sofri um pênalti, fazer um gol, não sei o quê, e chegamos e conseguimos sair. E quase a gente é rebaixado. Então realmente foi um ano muito difícil, um ano muito complicado. Eu só tinha um objetivo, cara, era entrar em campo, era jogar futebol, era ganhar, era tentar levar o Flamengo em decisões, em campeonatos. E isso de uma certa forma, em algum momento, me deixou muito triste mesmo, sabe? Eu até falei com o Zico, eu falei, Zico, eu queria ter saído do Flamengo realmente com mais conquistas, mais títulos importantes. Tal. Ele falou, o título carioca de mas 96. Ele falou que eu não podia encarar assim, porque eram momentos diferentes. Sim. E o que eu deixei para o clube, para o Flamengo, foi algo extraordinário e que isso é o mais importante, é o que fica. Quando você viu a sombra da maldade em campo? Dentro de campo,
eu via a sombra da maldade quando eu nunca reclamei de receber faltas, jogadas violentas. Eu não era. A única resposta que eu conseguia dar era jogando. Era pegar a bola e tentar fazer uma nova jogada. Só que em alguns momentos eu via que realmente eram entradas na maldade, para quebrar. Isso realmente, para mim, era uma sombra da maldade dentro de campo. Você ter ocasiões de faltas, de pancadas, faz parte do futebol. E eu volto a dizer, eu nunca reclamei. Agora, quando você via que era algo muito intencional, realmente... Exato. Você tinha a bola para jogar pelo menos 2 Copas do Mundo, né? 98 e 2002. Assim dizem, né? Mas você sabe, por que você não chegou? Você disputou eliminatória? Disputei pouco. Não tem a menor ideia. Criou alguma frustração? Não. Tinha muitas expectativas? Frustração não. Eu, na verdade, as 2 Copas do Mundo, de 98 e 2002, eu estava muito bem no Real Madrid. Na verdade, em 98 tínhamos acabado de ganhar a Liga dos Campeões e em 2002 também. E não fui lembrado, não fui convocado. Não acredito que seja algo pessoal. Eu acredito sempre que naquela época também tinha grandes jogadores. Então eu destaco sempre isso. Muitos ficaram de fora também. Exato, o Alex, por exemplo. A gente era difícil do meio para frente, que era muita qualidade técnica. E o que eu fazia era, quando acontecia isso, era me dedicar ainda mais para... Você teve uma passagem maravilhosa pelo Real Madrid, ganhou muitos títulos, né? Contar um pouquinho sobre aquela época. Você foi três ligas, né? 3 Ligas Campeões. Os campeões, mais o Campeonato Mundial também em 98, foi do Vasco, né? Foi, sim, do Vasco, 98. Que tinha um grande time. Foi, exatamente, foi um jogão a final em Tóquio. Eu fiquei 5 anos, mas foram 5 temporadas no Real Madrid. A gente ganhou as 3 Ligas Campeões, o Mundial, a Supercopa da Espanha e um Campeonato Espanhol. Era uma época também de muito equilíbrio, né? Porque tinha ali o Valência, tinha o Deportivo La Coruña. Atlético de Madrid dessa época. Atlético de Madrid um pouco mais atrás, o Barcelona, que tinha o Timão também. Então o Real para mim foi um momento muito especial, muito marcante, onde eu ganhei as principais competições da minha carreira, onde eu tive a oportunidade de descobrir o mundo, de chegar numa equipe realmente extraordinária, de um clube muito grande, de uma torcida enorme também, de um Santiago Bernabéu que não era fácil, era uma pressão muito grande. Maracanã, por exemplo, é algo mais festivo, algo mais intenso. Santiago Bernabéu, principalmente na Liga dos Campeões, era muito difícil ganhar da gente lá, só que ao mesmo tempo é uma torcida que cobra muito. Então já vi grandes jogadores no Real Madrid que não tiveram sucesso porque realmente sentiram um pouco o Santiago Bernabéu. Mas foi muito especial. Eu tenho se eu pudesse tirar algo de mais extraordinário na passagem do Real Madrid, eu acho que eu tiraria em relação à torcida. Então o Bernabéu gostava de mim. Quando eu ficava no banco, eles pediam para eu entrar, eu acho que pelo meu estilo de jogo, enfim. Isso incendiava o jogo. Isso automaticamente concretizou pelas conquistas, né? Sim. Então foi muito marcante. O Real para mim é um clube sempre muito especial também. E tem um título especial na sua carreira que você conquistou justamente contra o Real Madrid, né? O time dos Galácticos, né? Conta essa história do Zaragoza. Esse foi para mim eu acredito que toda a minha carreira foi o jogo mais difícil da minha carreira, e automaticamente mais espetacular. Onde eu estava no Zaragoza, nós tínhamos um bom time também, um time muito competitivo. Só que nós enfrentávamos ali na época simplesmente os Galácticos do Real Madrid. Ronaldo, Beckham, Zidane, Figo, Raul, Hierro, Roberto Carlos. Vários deles com quem você tinha jogado. Sim, então quando nós olhamos aquilo, eu acho que nem
eu acho que só os mais otimistas torcedores do Zaragoza realmente acreditavam em que nós poderíamos fazer naquela noite. Foi o jogo em Montjuic, em Barcelona, jogo único, né? Copa do Rei, que é uma competição muito importante, Copa do Rei da Espanha, que equivale à Copa do Brasil aqui. E então nós tivemos ali uma noite histórica. Nós perdemos um jogador ainda no primeiro tempo, expulsão. Então você jogar com um a menos contra os Galácticos era quase impossível, né? Então nós viramos o jogo com um jogador a menos. Depois, no início do segundo tempo, o Roberto Carlos empatou de falta. O Beckham tinha feito 1-0 já. De falta também? De falta. E chegou um momento no segundo tempo que os próprios jogadores do Real não acreditavam no que estavam vendo. Então foi sendo exigentes além do que eu acho que foi o jogo de mais superação que eu presenciei na minha vida, assim. Eu acho que parecia que nós ali, cada jogador estávamos jogando por dois, assim, sabe? Foi realmente inacreditável. E quando nós tomamos 1-0 do Beckham, foi justamente logo após a expulsão. Então são dois baques seguidos, né? Muito difícil. E nós superamos, acho que a torcida do Zaragoza ali veio junto com a gente. E no final do segundo tempo, na prorrogação, veio o gol do Galete, o terceiro gol, e que ali liquidou Foi no finzinho do jogo? Foi na metade da prorrogação do segundo tempo. Uhum. Então, quando acabou o jogo, ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava. Então foi muito marcante. Essa final foi realmente algo extraordinário, assim. E na sequência da temporada seguinte, nós tivemos outra conquista importante, que foi a Supercopa da Espanha, que nós ganhamos em pleno Mestalla, no estádio do Valência, 3-1. E ali a gente meio que naquela época do Zaragoza, a gente meio que entrou para a história. Sim, entra para a história. De um dos melhores times da história do clube, assim. Então foi muito... Muita gente fala assim que o Real foi muito especial na minha carreira, na minha produtividade, mas muita gente acha ainda que a minha melhor passagem na Europa foi pelo Zaragoza. E aí você voltou pro Flamengo? Voltei em 2006. 2006. E essa passagem foi muito rápida, você fez 10 jogos só. Foi muito rápida. Eu, na verdade, eu tinha mais um ano de contrato com o Zaragoza, quando eu fui pedir minha rescisão, quer dizer, o clube não entendia. Eles não queriam no começo da minha rescisão, mas eu, na época, expliquei que eu tinha que voltar para o Brasil, problemas pessoais. Foi justamente na morte do meu pai, e que eu senti muito. Eu entrei na época numa depressão, porque meu pai era muito marcante, apesar de estar no Brasil, sempre foi muito marcante na minha carreira. Então a perda dele foi muito difícil, e eu queria voltar para o Brasil para ficar um pouco perto da minha família, perto da minha mãe, e eu só tinha uma opção para voltar na minha cabeça, que era o Flamengo. Eu tive propostas de outros grandes clubes do Brasil. São Paulo fez proposta para você, não fez? Teve interesse. Na época, o Cruzeiro próprio teve um momento do Fluminense, mas eu não tinha condições. Ou eu voltava para o Flamengo ou eu ficava na Espanha. Quando eu falo no Flamengo é sempre um motivo de emoção, de orgulho. Eu tenho um carinho muito grande pelo clube. E a torcida por você. Onde eu cresci, onde me abriu as portas, com dificuldades, com tristezas, com alegrias. Então o Flamengo faz parte da minha vida. É um clube que eu tenho um carinho enorme, assim. Como é que foi encerrar a carreira para você? Teve alguma dificuldade? Foi tranquilo? Era o momento certo? Tranquilo. Isso é uma das coisas que muitos dizem que é muito difícil, né? Mas para mim foi tranquilo, porque eu acho que um pouco antes eu já tinha começado a amadurecer a ideia de me aposentar. E eu sabia que eu ia ter dificuldade, porque eu comecei muito cedo e eu vivi minha carreira muito intensamente, assim. Então, eu falava que eu ia parar quando eu não tivesse mais motivação de fazer o que eu mais gostava, que era jogar futebol. Isso começou a acontecer. E quando eu já me via
acordando todos os dias como obrigação, isso para mim não O prazer começou não funcionava. E quando a balança do prazer começou a... foi uma decisão muito bem tomada e uma decisão tomada com muito equilíbrio. Assim. Eu nunca tive um problema. Eu nunca senti falta realmente, nos 10 anos que eu deixei, de um só dia. Para mim, esse momento de transição, de deixar o futebol, foi muito tranquilo. Foi muito simples. Você ainda joga nas suas peladas? Não. Parou de jogar? Difícil. Tem alguns momentos que eu jogo algo mais beneficente. Tem o jogo das estrelas do Zico no Maracanã, que vira e mexe eu jogo. Tem o meu jogo, que eu sou embaixador do autismo no Espírito Santo. Bacana. A gente tem um projeto muito bacana. Então, são jogos assim mais específicos. Aquela pelada semanal não tem. Pelada mesmo, nada. Na verdade, eu fujo. Tá certo. Muito obrigado, cara. Prazer. Valeu. E parabéns pelo trabalho, tá? Eu que agradeço a você. Muito obrigado.